dividing people. I mean, already, look, regardless of, I'm hyped after that. I wasn't expecting the grudge match, like, back and forth between the two. Like, I was already excited for Brazil versus Turkey, but... Cara, esse cara nunca descascou uma laranja na vida, vocês perceberam, né, cara? O cara nunca descascou uma laranja na vida, cara. O cara tá cortando de screen, mano, tomate, cara. O cara nunca descascou uma laranja na vida, cara. Não é possível isso, cara. Quem que era aquele imbecil, cara? Então eles garantiram o galho, garantiram o Jin do Titã. Pegaram a área e first pick. Nautilus. Até agora eu só tô vendo heróis fáceis de jogar e super eficientes, cara. Estou indo pelo safe. Baniram 3 ADCs? 3 ADCs. 2 deles inúteis, né? Tipo... Por que baniram Kalista e Samira, cara? What the fuck, mano? Mano, esse MSI tá muito estranho, cara. Cara, ninguém mais joga de Jinx? What? O Holly é main Samira? Mas daí, cara? Nerfada? Mas ué, como assim nerfada? O Jinx continua boa, cara. Trying to play down towards Holy Phoenix. The problem I'm seeing though is no AD carry for Holy Phoenix. Now more bans get leveraged down to that bot side and you start to go well. Tiraram 50 de HP nela, ela tá nerfada? What the fuck, mano? Continua a mesma merda de sempre. O ADC dele só joga de Samira e Kalista, só? If you're going to go with the double utilities, essentially bot lane, it could work out. And even something like a Varus we've seen picked up from here and there throughout the split. But I definitely think, you know, an Ezreal could work out super well here for Holy Phoenix. Sobrou Jinx. Engage in how much like dives there is coming through on the right kind side. And Ezreal could work out really well. Well, they decided to go for the Renekton. They're saying, look, we're not going to let Starscream get something that can go toe-to-toe in that 4 bans de ADC, cara. So they're happy with pretty much anything else. And kind of a call out for Starscream saying, look, we don't believe the traditional counter. Cara, tem Jinx e Aphelios. A questão é, o cara sabe jogar de Jinx e Aphelios? Essa é a questão, tá ligado? Esse é o grande problema, tá ligado? I feel like something like the Lee Sin could actually work out really well here for Aegis. Give the early control. You got good setup in the mid lane with the Galio as well if you want to try and go for early ganks. Like, just having that burst damage could work out super well. Well, they're going to go for the Alistair, so again, more engaged, more 5v5, and this is kind of how you talked about in terms of Red Cannons. They love to kind of, they purposely move their strategies in the CBLOL to then facilitate this style of draft, so they can kind of get whatever they want. A Red fez comp de Galho Camille, tá ligado? E os caras, tipo, a gente picou Galho first pick e os caras não baniram o Camille e nem pegaram o Camille. Tô achando que esse jogo vai ser da Red, hein, chat? Eu tô até pensando em colocar 50 aqui na Red. É muito difícil lidar com Galho Camille. Mordekaiser é bom, porque quando o Galho ulta a Camille, o Mordekaiser ulta a Camille e aí o Galho não cai na Camille. Eu acho que eu não vou botar 50 não, cara. And honestly, I'm looking at Isabel Royal Cats right now. They are reset city right now. Tristana, Viego, the Ari, you are getting one kill in a fight, you are going to snowball ahead. Vocês entenderam o que eu tô falando? Ou vocês não entenderam? Porque tipo assim, eles não tinham... Galho Camille é muito broken, cara. Ó, imagine assim, ó. Essa aqui é a Camille. Fazer as patinhas dela de... Tá vendo? Essa aqui é a Camille. Aí a Camille... E esse aqui é o Mord. A Camille ulta o Mord, ó. Poing. Ultou ele. Aí o Galho ulta a Camille. Poing. Só que antes do Galho cair no chão, o Moid, ele ulta a Camille. Aí o Galho vai cair no chão, mas a Camille não vai mais estar aqui. Porque ela vai estar dentro do portal do Mord, entendeu? Então foi um bom pick de Mord. Teams are locked. The coaches have shaken hands, or the equivalent of nowadays, and this is
Todo mundo entendeu? Full AD time, deixa eu ver. Sabe qual é o problema? Camille dá true damage. Então, tipo, tá ligado? É tipo, é full AD, sim, mas a Camille dá true damage, cara. Mas é o Gigo? É, aí você tem um pinto. Aí você tem um pinto. Cara, mas mesmo assim... Eu não gosto de Tristana, cara. Eu acho que Tristana é um herói tão... Mais ou menos. É que, tipo, a Rito tirou uma perna da Tristana, né? Depois que se nerfaram a passiva dela. Ela não tá mais ganhando aquele range absurdo, tá ligado? A Tristana... então, a Tristana virou um Kha'Zix, né? Tipo, antigamente a Tristana virava uma Caitlyn late game. Ela tinha um bom range, tá ligado? Hoje em dia a Tristana parece mais com um Kha'Zix, né? Ela pula e assassina alguém, cara. A Tristana, ela é meio suicida, tá ligado? Tristana é legal de jogar? Cara, eu sei que Tristana é legal de jogar. O que eu tô falando é que a Tristana era uma coisa e não é mais, entendeu? Eu não acho que o late game da Tristana é tão bom igual antigamente, porque antigamente ela tinha um range absurdo, hoje em dia não tem mais, entendeu? Who do we think actually has an advantage coming into the 5-10 minutes? I mean, I give it to Istanbul Wildcats. I think you've got, as you said, like priority bot mid. You can start to link up with Ferret then, see if you can make a play on towards Gravitar in the mid, and then start to lean that pressure into bot side. And it suddenly becomes really Oficiais delas são muito fortes. Ops, nível. Even at the moment, right, getting this push onto the bot side, Farfetch and Holy Phoenix won't hit the level 2 first, but they can kind of hold this wave just in front of their tower and set up something for Istanbul Wildcats in these early stages if you want. But I mean, kind of across the board, honestly, Istanbul Wildcats allowing themselves to be pushed in. I believe in miracle. It's kind of hard for her to deal with the Galio's push initially for the first level or so. You get the Winds of War, and of course that auto attack passive does incredible work to try to thin out those minions. I'm curious about this Mordekaiser versus Camille match. Olha lá, fala do Gigo. Fala do Gigo. Ganhou todas as três do Mordekaiser e o Mordekaiser não conseguiu nem farmar, cara. Starscreen honestly should just have a good amount of control after these initial stages where he gets the shield, he isn't... Cara, Mordekaiser é ruim, hein? Pelo amor de Deus, cara. Esse cara não tá com um cara que sabe jogar de Mordekaiser não, chat. Even trying to get ganks off can be tough, but as you can see, I mean, with push being given mid and boss, Egg is just getting in the face of Ferret. Like, this is why I was kind of surprised he didn't give so much space. And we are going to see them pushing back in. This is the push and pull we were talking about, and there's the healing coming out there from Starscreen. So top lane and jungle both being heavily contested right now. Mordekaiser não precisa saber jogar? Ferret, as you can see in the jungle, Claro que precisa, cara. kind of winning out. He just tries to go for this invade, doesn't really get it off, doesn't steal any of the Todo herói round, precisa saber and then jogar, he's got to cara. retreat back to his own side of the jungle. So giving a little bit of space here for Ferret, where he can actually look for a quick reset, get back on the map faster, and maybe look to make some plays happen. Now we'll see Starscreen just sustain himself up, get himself back out onto pushing this lane. TP coming out here for Guigo. It's going to be a call, so they've already kind of accepted, look, this is just how it's going to be. We're going to be able to try and go for big all-ins only when we're level 6, so might as well get some extra early gold while it's happening. Mord 2 jogos já é main. Não é assim, cara. Mordekaiser não é assim. Mordekaiser ele tem bastante skill shot, cara. Ele tem duas magias de skill shot, sendo que uma delas você pode usar invertido, né? Você pode, tipo, jogar... O bagulho que puxa, você pode jogar do outro lado, né? Qualquer herói que tem magias de skill shot não é um herói tão fácil de jogar, cara. Grátis, morde, te ulta e te hita até matar. Não é assim que funciona, cara. A lane phase é... Qual magia que você upa do mord, cara? É o Q dele, cara. O Q dele é a skill shot, cara. Não é assim, mano. Você tá falando late game, quando o cara já tem 3 itens fechados. A gente tá falando, mano, numa situação que você tem que jogar a lane phase e pegar seus itens, mano. Gente, por favor, cara. Você tá, mano, vocês estão falando um mord fidado, que já tá cheio de item. Tá bom, mas como ele ficou fidado? Entendeu? Pra você ficar fidado, você tem que saber jogar, cara. E pra você ganhar a lane phase, você tem que acertar os Q, cara. Olha lá, olha a diferença de CS do mord da Camille. Lá, e aí, qual a desculpa?
Por que o Mord só não dá auto-ataque e ganha da Camille? Porque não é assim que joga de Warning. Mord você ganha o cara apertando o Q, cara. A partida é roubada no X1. Então por que o Mord tá com metade do CS da Camille? Não é... Chat... Só aceita, cara. Que eu tenho 18 anos de MOBA, cara. Meu Deus, o Mord vai tomar dive. Caralho! Meu Deus. That took an awful long time to set up, and it just felt a little bit scrappy. Well, I mean, you trade 1 for 1 in top, but the real problem is Cheaton's lost so much in the bot lane. His flash was burnt as Farfetch and Holy Phoenix jumped on top of him. Now you're getting this massive wave loss. You're getting turret plates to Holy Phoenix as well. Like, this is what Istanbul Wildcats want, to get Holy Phoenix to a place where he can carry, and right now it's looking pretty damn good. Esse cara, mano, não tá com cara que ele sabe jogar de Mordekaiser, cara. O cara, mano... Cara, mano, tipo assim, eu não acho que esse matchup é pro Mord estar com metade do CS da Camille, cara. Você acha que esse matchup é injogável pro Mordekaiser? Eu não acho, cara. Ele devia estar no mínimo o mesmo CS, tá ligado? Esse cara é um cansado de Mord, cara. As you're saying, like, bot lane is the real issue here. This Tristana gets so much alone time with the tower. You can already see the gold has already given that new quiver across to Holy Phoenix, and late game, like, Holy Phoenix is going to be in such a good spot, and as long as he can kind of stay away from the engages from Guigo, I mean, he can carry this game. Guigo is starting to accumulate a pretty sizable lead up on that top side. We can already see it's about a 400 gold. Bom, já deu pra perceber que o top lane do Wildcats é bem cansado, né, cara? Pelo menos jogando de Mord. Não sei os outros heróis, cara. This does feel like, though, we're kind of going back towards a little bit of a slower pace for both these teams, right? Because Istanbul Wildcats, at least in playoffs, were super active, but during the regular split, we didn't actually see them going for a huge amount of these early plays, instead playing for those mid-game advantages. We saw the same from Red Cannons, and yes, we get one play at least from Red Cannons, but it hasn't been these, like, crazy active early games that we Meu, olha a bota do Galho. Oh my gosh, o Galho tá muito squish, cara. Nossa, como ele tá squish. Chat, qual é a secundária do Galho que eu não consigo ver daqui, cara? O que é aquilo? Ele tá com um lobinho e a secundária é o quê? Maybe look for a play with the ultimate from Grevtar to bot, because right now, honestly, the Galio hasn't had a real chance to get much happening. Did roam up towards the top side. Inspiração? Tá bugado? Parece que dois palitinhos, não parece dois palitinhos? Maybe now if you can get this wave shoved out, you can actually look for a dive onto this bot lane with the mass waves that's coming through. Saren was low on mana, but is going to be able to pick up that blue buff nice and handy and get that trade-off going for us. And we are going to see the Umbral Glaive coming out here for Aegis. So é verde? É Master verdinha? Controlling areas like we talked about earlier, and just a very cheap item in general for him to be able to pick up. I mean, it's an incredibly potent item, but unfortunately for Red, right? Like, you're kind of looking going, okay, well, Grevtar, not really going to be a big carry in the later portion of the game. Cheaton as well, like, Jin isn't exactly é verdinha, será? Carry. You are looking towards Guigo, and right now Guigo does have a good advantage for himself, but when you look at how many threats are on Istanbul Wildcats, you kind of need to get these side lanes rolling. You need to make sure you're getting these towers down to enable Guigo in a side lane. Like, let Grevtar make these plays happen, but with the esse Galho tá muito squish, cara. They just haven't been able to make any of these plays stick. Esse Galho, ele tem, tipo assim, se ele tomar uns charme da área, ele tem muita chance de morrer, tá ligado? Ah, e a Ari não tá de Ignite? Meu Deus. Bom,
É isso. 30 CS atrás? É normal, cara. O Galio não é mais o Galio de antigamente, tá ligado? Esse herói foi muito nerfado, cara. Mas ele continua bom, principalmente com Camille. Olha, o time da Wildcat vai puxar o Drake. A Ari tá indo base. Ela vai dar BTP? Por que ela foi base com o time puxando o Drake? Que loucura isso, mano. Nossa, mano. What the fuck, cara? What? Mas que é isso, cara? A Ari foi básico, os caras puxando o Drake. Ela podia ter ficado naquela moita e dado um charmezinho em alguém, tá ligado? Cara, que noção imbecil de gameplay, tá ligado? See, straight away, a Rylai's Crystal Scepter here for Mordekaiser, and again, Mordekaiser is just trying to be a mitigator for that Camille and then isolate a priority target in those team fights. So he's not really going to be building for quote-unquote team fights, he's literally going to be building for, effectively what he does, a 1v1. Yeah, but also just to slow the engages coming through as well, right? Because if you have a lot of ways of proccing the Rylai's Crystal Scepter, but we just see here, unfortunately, Grevtar a little bit late on the knock-up, so Holy Phoenix is able to get the rocket jump away. And then they assume Holy Phoenix is starting to walk back into his own jungle, but he's actually just going mid to take the wave. So at least from the get-go, you're pretty all right with the way things are panning out here as Istanbul. We got double Umbral coming in here for, nossa, sorry, I find the amusement in o Mord se cura. Ele se curou 199 no W dele. Olha, o Mord tá começando a gostar do jogo, cara. O Mord encostou no CS da Camille. What? Meu Deus, esse arauto foi erro, tá? O cara queria ter usado o trinket vermelho. Has to come here from Aegis, as he knows if that charm or that hook lands, he is a dead man. Looking around the dragon pit, there's no dragon to take. Esse aí queria ter usado o trinket vermelho, foi um erro isso, chat. Com certeza, foi um erro. Tava acabando o tempo? Ah, então ele foi idiota porque não usou antes, né? You know, you can see here zoning red off the bot lane turret, and now Holy Phoenix can decimate this and continue to get more gold in his back pocket. Like Kraken Slayer, way more expensive than an Umbral Glaive. Eles não vão dar um Alistar level 6, né? Meu Deus, vão, cara. Ok. Meu Deus do céu, cara. Esse jogo está me dando... Mano, por que o... Cara, essa área tava sempre pressionando coisa no mid. Por que ele não usou Arauto no mid antes de... Nossa, mano! Por que ele não usou Arauto? A área tava com maior pressão no mid o jogo inteiro, não tava? Vantagem de CS. Sabe o que eu tô sentindo nesse jogo? Que a Red pegou Camille e Galio pra ficar fazendo play em cima do top. Só que os caras pegaram o Mord e agora eles não tem onde fazer play, porque não tem mais ultimate da Camille, porque o Mord ulta a Camille, aí o Galio ulta a Camille, e aí a Camille não tá mais lá, o Galio não vai cair dentro do mundo dos mortos do Mord, tá ligado? E aí eu tô achando que a Red tá meio tiltada, porque eles não tem o que fazer, tá ligado? Kill no Titas. Mord cobrou um. Mord tá andando pra frente. Meu Deus do céu, cara. 2 pra 1. Eu acho que eles tiltaram nisso, entendeu?
Eles fizeram um gameplay pra jogar de Mord, Camille e top, pra ficar matando top lane, e os caras pegaram... Mord não, Galio Camille pra ficar matando top lane, e os caras pegaram um Mord muito bem picado, cara. E é o único herói do jogo que não toma essa play. É o único. Qualquer outro top lane ia tomar essa play, tá ligado? É o único herói que não toma play. Eu acho que os caras estão meio tiltados agora. And this is where you start to get a little bit nervous as red cannons, because as you said, we already said, right, like, they have the opportunity to try and play through side lanes, but this is a team that is a one shot and done. You dive in onto the back line, Cheetan trying to hit from range, Guigo trying to burst out people with Grevtar, but if you're falling behind, you're not able to do that. Istanbul Wildcats just have so many damage threats, it becomes really tough to carry these fights. It really, really does, and you can see now the pressure has been put onto them right now. You see Starscreen moving over. Você não acha que tá fazendo dano pra Red? Não. Camille, Graves, Jhin, eles têm dano pra caralho, tá ligado? Your big ultimates, you don't have the hero's entrance, and you don't have the Hextech ultimatum. You don't have the Jhin. Jhin is up in the top side, whereas all members of Istanbul Wildcats were down around this dragon. So é que tipo, o jogo que a Red fez 3-0 lá nos caras, eles fizeram outro draft, tá ligado? Eles pegaram um jungle agressivo pra fazer play pelo mapa e com um suporte que ulta de muito longe pra auxiliar os engage dele, tá ligado? Vocês lembram? Nesse jogo, eles pegaram um jungle que ia ficar farmando, escalando, tá ligado? E um jungle que não ganka, tá ligado? Quer dizer, pode até gankar, mas não é um jungle que, tipo, vai stunar os caras, tá ligado? Então, tipo, eles são obrigados a jogar diferente, tá ligado? Qual é o engage da Red? Como esse time funciona? Ou o Alistar inicia, ou a Camille inicia. E aí o Galio inicia, aperta R em cima do cara que iniciou, e aí a teamfight se desenvolve, entendeu? Só que o lado é exatamente o que eu tava falando agora atrás, entendeu? O lado que era pra criar as jogadas, eles pegaram um Mord. Então é por isso que eles estão apáticos e não estão criando jogada, porque não tem como criar em cima de um Mord, entendeu? Então parece que o pick do Galio tá meio bobo no mid. Os caras trollaram pra caralho, hein, mano. What the fuck? GG, cara. Puta, não tem Baron, mano. É, tem que jogar no erro deles. Nice. Os caras jogaram com a bunda, a gente foi lá e cobrados, tá ligado? Todo mundo tem muito range, tem 2 ADCs no time, Graves é um ADC. E eles executaram o combo a primeira vez, cara. Você viu que tinha uma Camille inicia, o Galio vai lá e ulta em cima. Nossa, mas que lugarzinho horrível que eles usaram pra lutar, hein? Nesse corredor aí, tudo apertado, cara. E aí, será que eles vão trollar agora? It felt like Istanbul Wildcats were just getting a little too complicit, a little too comfortable with that fight, and they just weren't respecting the big 5v5. It's just the engage tools that Red Cannons have you have to be so careful of, especially if you are Holy Phoenix. Like, I can understand them kind of leaning towards the bottom side of the map, because they had a ton of vision. They just didn't expect the how quickly Red Cannons can follow up on Guigo. So we'll have to see now if they are going to change. Será que eles vão tiltar agora? Os turcos? É a primeira vez no jogo que eles ficam atrás em gold, hein? You got Shelly coming down, very disappointed that she did not get her head off, so she's going to go and try again. But this is a bit of a trade on the map right now, and that's going to mean you're going to see a full engage coming out. There's the Hextech ultimate, was fairly is the target. They will blow him up, and he will be taken out. That's going to be 2 turrets taken. Os caras estão dando um base race ali, cara.
It's just cresting the 20-minute mark, so this is bot side inhibitor going down when you have Baron on the cards. They have Baron on the cards. Starscream has to go into his O Mord ultou. Não é que no espectador não mostra o ultimate do Mord, fica meio bugado, né? É, acho que os turcos tiltaram, mano. Take a very early inhibitor. I thought with the TP they might have gotten a little bit more feisty, but they take almost everything they wanted. Red have been playing this so incredibly well. Just realizing, look, we can make these. Por que o Mord ultou quem ali no meio da teamfight? O Mord tinha que ter ultado o Jhin, cara. Por que ele ultou a Camille, cara? What the fuck? Por que ele não ultou o Jhin, que era um ADC sem mobilidade? What the fuck, cara? Que burro do caralho, tá ligado? They're still pushing it mid, and you're like, hang on a second, we've got these great engage tools. Guigo goes in with the Hex Echo Ultimatum, takes down one. Starscream is forced to ult Guigo as well here. But again, I feel like Starscream really don't want to be ulting the Camille. The Camille can 1v1 you in these scenarios. You can see here, playing it slow, getting that damage through, and you just can't take out Guigo fast enough before you end up popping out of the death realm. É, acho que agora é do BR, mano. Acho que agora o Brasil ganha. Oh, they're going to go in. They're going to see if they can make Reptar work for this one here. He goes golden after looking a little bit foolish and forcing Jojo to try and maybe help him out. He's now going to try and return the favor. And this is just all a little bit scrappy, a little bit messy. But at the end of it, no one goes down just yet. We are going to have the heal coming out from Chicha. As Aegis is saying, hey guys, I'm taking the dragon. Don't worry about it. But now he's a part of this fight. They will turn this one back around. But it's going to be a traded support. And now the fight's so on. Eu não vou zicar não, né? Shutdown comes down onto the gym, but it will be traded back straight away. Guigo on the top side, Grevtar trying to just coerce everyone here, but a charm lands. This fight is still going, Dagda. There's the death row coming back into this. Aegis has nowhere to go. And finally, Wildcat. It was really messy from Red to start it off, though. Cannons try to jump in. They end up blowing the key ultimates too early. Fica calado, Grátis. A culpa é minha. Só eles que estão jogando, eu não tô fazendo nada, cara. It's another dragon for Istanbul Wildcats. I was about to say, hey Red. Porra, eu tô quieto no meu canto. Porra, até pra eu, como se eu estivesse lá jogando por eles, tá ligado? Cara, quem pulou aí, que deu um tarado, foi o... Como que chama? O Galho que pulou pra frente. Você não viu, cara? Olha isso, meu Deus do céu. Cara, ele pulou pra frente, não achou ninguém. Aí ele usou Zônia, aí na... Não fui eu que tô jogando, é ele, cara. Gameplay feia da caralho, mano. Basically been hit right, left, and center as soon as that initial engagement wrong. And this is the big problem that we're going to have with a lot of these teams, all these, younger and, slightly, Gente, é muito fácil de disputar essa teamfight. É assim, Camila ulta, Galho ulta. É isso. Só que eles não podem ultar o Mord, porque o Mord ulta a Camille e come a Camille. Tipo assim, a Camille tem que ultar alguém importante, cara. É só isso, cara. Who eventually has a Sonya's back up. Starscream TP's in. Is he going to try and help out his team? It's a 1-for-1. Guigo goes in. Holy Phoenix goes golden as he tries to keep himself alive, but he gets sniped down from the curtain call. And it's all around the place, but at the end of it all, Red Canids still come out on top. I love these fights. These are so back and forth. There's so many different actions happening all over the place, and you can just about get Holy Phoenix down. Farfetch la 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 la. Thank you for showing us the goal grab, because you can see here, this game will not stop. It's so back and forth. It will not. And they are going to try and just push in this wave because Saren just has the Orb of Deception, keeps everything nice and healthy. Needs to be careful though, he has no charm. He recognizes now, not really a time for him to go aggressive. Here's the thing though, right? Because we're starting to get to a stage where, hey look, we're going, hey, Istanbul Wildcats, you're getting a lot of work done, you're getting the key carries fed, like when you look at this Tristana, but you are kind of looking at Guigo having those 2 items completed. He's now threatened side, the tempo and Saren. They go in, but he does not land the
hook. The charm does go down. They're gonna have a TP coming off the back of this. Is it gonna be Grevtar around the side to try and maybe make this work with the Predator to win the war? Didn't actually clip him. It was just Aegis with his red buff able to pick up that kill. And this is so scrappy. Isso aí pode ser um Baron da Red, hein, mano. Mataram um cara. É que o DPS deles é meio... Ah, não. O Graves até que tem um DPS bom no Garo, não tem? É que são 2 heróis de letalidade, né? E iniciaram o Baron, mano. Eles vão givar? De graça, sim? O Baron deles é demorado pra caralho, mano, com 2 heróis de letalidade. É, aí desistiram. Não tem dano, eles não tem ataque speed, cara. São 2... Um tem 2 balas, outro tem 4 balas só, tá ligado? Objective up and available. This is just so close from Guigo. He almost lands the hook shot. You can see how close it gets, and that puts him in a bit of a bad spell. Yeah, I mean, look, Guigo is in a bad spot, but I mean, Aegis we haven't really seen a huge amount from, but he's got damage with this lethality build. Wins a war, just helps to finish him. O Mordecai ele podia ter salvado o amiguinho dele, o Nautilus. Se ele aperta R no... Se ele aperta R no... Como chama? No galho. Ele salva o Nautilus e mata o galho, provavelmente. É Drake do quê mesmo? Drake da montanha. Esse Drake é muito bom, a Red não pode deixar o Drake pra eles. Porque o Mord tá fazendo full AP? Porque ele é burro? Ele devia estar fazendo um pouco de armor, né? Sim, eu também concordo com você, cara. Esse jogo aqui eu faria o corta-cura de armor, foda-se, tá? Eu teria feito o corta-cura de armor, eu nem teria feito o corta-cura de AP. Se ele faz um item de arma, ele ficaria imortal nesse jogo. Tipo, são 2 heróis de letalidade. Stacar armor quebra muito letalidade. Quem que o Mord ultou? Meu Deus. Caralhos! Quem que o Mord ultou afinal? Foi a Camille que lutou? É, GG, mano. O pick de Mord foi muito bom contra essa comp deles, tá ligado? Como eu falei no começo do jogo, que o Mord tinha quebrado as pernas da comp da coisa. Quebrou mesmo, mano. E eu nem achei que esse Mord teve um desempenho muito bom no jogo, tá ligado? Vocês estão fortes, Mordecai é só ultar, apertar e, mano, e dar auto-ataque, cara. Esse Mordecai foi, tipo, ganhou o jogo, basicamente. Eles não conseguiam fazer play no top de Galio Camille. Talvez se a Camille tivesse feito uma bandagem... É, eu acho que se a Camille faz uma bandagem, tinha game, cara. Eu acho que QSS na Camille, eu acho que dava game. Well, for the TCL, this is a great victory for them over the CB Law. The fact that they've been able to take down Red Cannons and kind of come back from that loss against RNG yesterday. It now keeps this group incredibly interesting because that was a close fought fight. It's just that unfortunately for the CB Law, they couldn't quite keep up at the end of that. Absolutely, and I think if you're a PSG talent fan as well, you're getting absolutely fantastic. Yes, you do play against RNG later Essa today, TF foi muito torta. you are still now just one game away effectively. You just need to start picking up, you beat Istanbul Wildcats. Acho que foi mais questão de comp mesmo, mano. Quer dizer, torta sempre vai ser, né, cara? Foi legal de assistir? Foi legal, esse jogo foi muito interessante. Esse jogo eu aprendi bastante com esse jogo, cara. Porque eu achava
Que Galho Camille era incontestável. Que, tipo assim, você como top laner tá jogando contra Galho Camille, não tem o que se fazer, você vai morrer. Mas não, mano, eu nunca pensei que o Mord era uma solução, tá ligado? Mord é um counter pick pra Galho Camille, cara. Tipo, eu aprendi isso hoje, cara.